Ora, muito bem. Fogo, fogo, sejam bem-vindos a estas sessões de Dar à Língua, que acontecem aqui no âmbito do Festa, Sons da Lusofonia em Ovar. Como toda a gente sabe, fogo, fogo não é para arder em fogo lento, pois não, é para arder em fogo bastante rápido. O ano passado, aqui em conversa com o Kim Albergaria, e a propósito de uma discussão sobre o que é a lusofonia naquela altura em 2024, mas podemos falar sobre isso o que é hoje em 2025, propunhamos uma ideia paralela à lusofonia, que era a da lusorritmia. A ideia de que neste país, à beira-mar plantado, confluem uma série de ritmos e essa confluência particular não se encontra em mais lado nenhum do mundo. E certamente nesse conjunto de afluentes que vão dar a este grande oceano da lusorritmia, o funaná é um dos ritmos, obviamente, como se calhar é o malhão e o fandango, ou o semba e o samba, e a morna e a marrabenta e tantos outros. Vocês sentem que no momento em que começaram o funaná era se calhar uma coisa ainda desconhecida de um certo público, obviamente, é um pilar de uma cultura muito importante, mas sentem que hoje essa ideia da lusorritmia, de como as pessoas convivem com ritmos que antes, se calhar, não lhes eram tão familiares, é hoje uma realidade. Ou seja, o vosso público cresceu. Olá. Aí, ficaram a olhar uns para os outros, não é? Então, eu, como baterista, posso começar por responder. Os meus camaradas eventualmente dirão qualquer coisa também. Eu acho que a lusorritmia, ela começa a partir do momento em que a língua sofre essa diáspora. Uhum. E o pai de tudo é o ritmo. E na língua também, obviamente, existe ritmo. É a base de tudo. E a maneira como é absorvida pelos povos uma língua traduz, obviamente, em diferentes ritmos. Então é natural que a língua portuguesa tenha usufruído dos ritmos diferentes, da maneira como eles são traduzidos dentro de um linguajar, de um costume, de uma maneira de falar a língua. Eu gosto de acreditar que o funaná ele é um ritmo que começou por ser proibido. Uhum. E teve um ritmo de resistência, não é? ritmo sobretudo de resistência, e que usufruiu ou de alguma maneira usou essa língua para expressar, falar qualquer coisa dentro de um ritmo muito específico criado pelas pessoas através do funaná. O que eu quero no fundo dizer é que essa resistência ela continua aí, o funaná continua a ser um ritmo de resistência, até porque ele fomenta o amor, fomenta a ligação, fomenta o abraço, o suor partilhado, o beijo, e isso mais que nunca é mais resistente, tem mais resistência hoje em dia do que nunca. É verdade. O amor hoje em dia tem um nível de resistência bastante maior do que a própria guerra, enfim, o estalo, o movimento de violência. Ou seja, nós aproveitamos essa boleia de alguma maneira também para honrar, homenagear o ritmo, algo que nós gostamos muito, e é natural que, pelo menos dentro da nossa realidade, dentro da realidade individual, tínhamos aumentado algum espectro de pessoas e de ouvintes que... Eu posso, como é que é dizer, posso testemunhar, porque me lembro bem de uma épica noite com Fogo Fogo na Casa Independente, de que é uma música que encoraja o amor e a proximidade e o beijo, como tu dizias. E ainda ontem a Garota Não cantava por aqui que é urgente o amor, e portanto essa ideia de que presidiu ao início de Fogo Fogo, de voltar ao baile, voltar à pista, voltar a essa promoção do encontro de corpos num mesmo lugar, corpos muito diferentes, corpos muito iguais, é em si revolucionário. Nós temos a ideia de que só o punho erguido e as palavras de ordem é que carregam esse peso de revolução, mas às vezes basta dançar para se fazer uma revolução, não é? Sem dúvida. Eu acho que a liberdade ela é um bocado como a espargata. Se nós não a praticarmos, ela perde-se.
A liberdade tem essa coisa, assim como a dança, o beijo, o abraço, as relações pessoais. Nós fomos um bocado uma espécie de demónio na quarentena, porque e para nós era muito estranho de repente estar a tocar uma música que requer essa proximidade, e de repente cada pessoa estava na sua cadeira com uma máscara, e então e tudo o que nós promovemos não se podia fazer naquela altura. Não podia haver beijo, não podia haver dança partilhada, pares a dançar, suor, todas aquelas coisas que nós promovemos não podia acontecer. Então nós éramos os promotores incumbíamos uma certa resistência, lá está, criávamos isso. Os meus camaradas, eles estão muito silenciosos. Estamos a adorar ouvir. Mas sintam-se à vontade para se juntarem à conversa. A esta distância, já lá vão uns meses desde que o Nha Riqueza saiu? Um ano. Uns meses largos, portanto. Exato. Como é que sentem o disco? É um disco em que vocês começam a arriscar encontrar a vossa própria voz, não é? Sim, é um disco um pouco mais experimental, mesmo ao nível de ritmos. Foi um disco que foi todo composto em conjunto, portanto em residência artística. Ao contrário do Flá do Flá, onde havia ideias já mais desenvolvidas na fase da composição. Neste nós fechámos-nos todos e o sumo que está lá, pelo menos a gênese das canções, é uma gênese coletiva. Surgem sempre uma ideia de um ou de outro, mas muitas também foram feitas ali na hora, portanto, nasceram de todos. É um disco que não é tão fácil do ponto de vista, quanto a mim, é um disco que tem que se ouvir mais vezes para se inclusive nós, eu há dias tenho ouvido, agora tenho um bom sistema de vinil e tenho tentado ouvir o disco em vinil e cada vez gosto mais dele. Portanto, é um disco que eu acho que perdura mais a longo prazo, não é um disco tão imediato. Ou seja, exige compromisso por parte de quem o escuta, não é? Sim, também eu acho que culpa disso é também a nossa experimentação. Nós experimentámos mais ritmos, coisas diferentes, sonoridades diferentes. A própria instrumentação também tem sons de teclados um pouco diferentes, de guitarras também. E acho que é um disco mais como é que eu ia dizer? Mais melhor bom? Mais melhor bom. Mais ambicioso. Não sei se é mais ambicioso, é um disco mais está-me a faltar a melhor palavra, mais duro, não é um disco tão fácil. Eu quando falava em ambição, não era uma ambição de sucesso, mas uma ambição artística. Mas não é? eu aí discordo de ti. Eu se calhar não diria duro, mas de alguma maneira nós ficamos no nosso lugar enquanto o Flá do Flá vai ao encontro das pessoas. Neste ficamos mais no nosso lugar e esperamos que as pessoas também deem um passo ao nosso encontro. E há esse lugar de descoberta, enquanto o primeiro é uma entrega total no disco. Vejam lá o que aqui está, olhem o que nós trouxemos para vocês. O segundo há de alguma maneira uma espera onde a pessoa vem ao nosso encontro, o ouvinte vem ao nosso encontro, e aí tem uma descoberta, até como se abrisse um baú e vai vendo as diferentes camadas que existem no disco. Não diria mais duro, mas nesse sentido mais que fica à espera do que o ouvinte vai descobrir. Há um espaço entre o som e as palavras que se remete diretamente para o ouvinte, e não entregamos tudo, ficamos à espera. Há uma dança a fazer entre a música e o ouvinte. João, permite-me, e até porque tens estado muito caladinho hoje, que me socorra da tua visão de mais de 30 anos na cena musical portuguesa. O primeiro disco de Colipnoise sai em 95. Isso dá-te uma panorâmica invejável e eu diria única, porque trilhaste um caminho dentro de uma área muito específica da música, sempre, lá está, comprometida com o ritmo em diversos sotaques rítmicos, digamos assim. Como é que tu sentes a evolução da música portuguesa? Porque uma frase que eu tenho ouvido muito recorrentemente é que
vivemos um momento absolutamente extraordinário neste presente, com a diversidade, com a originalidade das propostas, etc. Olhando para esses 30 anos, achas mesmo que vivemos uma era dourada neste momento da música que se faz por cá? Eu acho que vivemos uma... não sei se é uma era dourada, mas acho que a música cresceu muito, os meios, o conhecimento, o diálogo e partilha de conhecimentos entre os músicos passou a ser muito mais intensa e muito mais presente. Antigamente as distâncias eram muito maiores e os meios eram menores, e então acho que isso se reflete na qualidade e na quantidade de propostas musicais que há, e temos procurado e de certa forma encontrado uma identidade mais nossa do que quando se começou a fazer música pop em Portugal, que havia mais uma imitação do que vinha lá de fora, não é? O que é um processo natural, não é? Claro, é um processo natural. Eu orgulhosamente fiz o meu caminho, que pode ter contribuído de alguma forma para encontrarmos caminho ou caminhos, mas acho que sim, acho que naturalmente que a música está muito mais rica, há imensas propostas muito pertinentes e diferentes. E acho que sim. Acho que eu diria que não direi uma época dourada, porque acho difícil considerar-se qualquer coisa dourada na época global que vivemos hoje em dia. Sim, é verdade. Mas os músicos portugueses acho que estão aí e estão fixe. Um dos sinais, era o que eu ia dizer, um dos sinais para isso eu lembro-me bem, da dificuldade que era encontrar espaços para um projeto como Culip Noise tocar na segunda metade dos anos 90, e nos últimos anos eu tenho cruzado, por exemplo, com o nome Fogo Fogo no cartaz dos melhores festivais que se fazem em Portugal. Ou seja, esse espaço foi criado, e tens razão, acho que foi graças ao pioneirismo de projetos como esse. Mas essa maior abertura a que projetos como Fogo Fogo tenham palcos grandes, também reflete a qualidade da música que se faz agora, não é? Eu acho que sim, mas eu acho que onde houve maior evolução é na parte da produção musical, da quantidade de projetos que há, mas muito mais em estúdio do que ao vivo. Sinceramente, acho que ao vivo as coisas não cresceram tanto como poderiam. Acho que hoje em dia, graças às facilidades da tecnologia, muitos espetáculos são menos ambiciosos do que poderiam ser, porque socorrem-se muito de backing tracks e de subterfúgios que eu acho que tornam os espetáculos ao vivo menos especiais, e acho que há muitos artistas que são incríveis em estúdio e que depois ao vivo não são nada especial, também porque não há assim tantos palcos para artistas mais independentes, e as coisas estão cada vez mais extremadas. Portanto, os artistas ou são super famosos e conhecidos e vão à televisão e aos programas e aos concursos de televisão e são headliners, ou então os artistas portugueses são sempre relegados para os palcos secundários, festivais independentes e alternativos como este, e não estão nos grandes escaparates. Até porque se vê muitos concertos assim grandes, onde tem um cantor e backing tracks. É verdade. Mudando de conversa, ontem em conversa aqui com os Cacique 97 falávamos de como uma invenção muito específica do Tony Allen e do Fela Kuti na Nigéria acabou por influenciar bandas em todo o mundo que pegaram no pulso do Afrobeat e fizeram a sua própria interpretação do Afrobeat. Vocês veem como possível algo de semelhante acontecer com o Funaná? De repente começarem a aparecer bandas, sei lá, em Helsínquia, que foram cidades que mencionámos ontem, ou no Brasil, ou espalhadas por outros locais de outras geografias,
a pegarem nesse pulso particular do Funaná e a fazerem a sua própria interpretação. Vêem-se como uma guarda avançada, os Fogo Fogo, uma guarda avançada de uma eventual globalização do Funaná? Eu acho que nós próprios não conseguimos fazer isso. Eu acho que o Funaná é uma linguagem mais específica do que o Afrobeat, que não tem um pattern rítmico único ou seja, o Afrobeat tem mais margem para ter diferentes abordagens e acho que para ter esse... Tanto que nós tendo começado como uma banda que partia do Funaná, desde que sempre também dissemos que o Afrobeat era uma das nossas influências, e eu acho que o Afrobeat é um estilo de música menos definido em termos, não é um ritmo, não é uma clave específica, tem algumas claves, mas não sei, se calhar, eu nunca pensei muito nisso. Por outro Na realidade, o Funaná também há Funanás lentos, Funanás rápidos. Não sei. Eu sinceramente não me preocupo muito com isso. Acho que é possível na medida, por exemplo, estava-me a lembrar do reggae, não é? O reggae também é tocado por uma série de nacionalidades e também é um ritmo muito específico. Também há mais lentos e mais rápidos, tem uma clave ou uma célula rítmica muito específica. Não é possível? Não sei. Não faço a mesma ideia, quer dizer. Mas não é essa a nossa missão. Claro. Obviamente que não será essa a vossa missão. Só mais uma pergunta. Perdão uma vez mais. Assistimos ao reconhecimento por parte da Unesco da Morna como um património imaterial. Será um caminho que o próprio Funaná poderá fazer também? E desculpem esta insistência no Funaná, mas quero aproveitar a oportunidade, tendo aqui gente que sabe do que é que fala. Sim, mas do nosso lado acho que uma coisa que não falámos há bocado quando se falou de língua, que acho que é uma contribuição que nós fizemos, foi fazer Funaná em português. Certo. Porque o Funaná que eu conhecesse tinha sido sempre cantado em crioulo e é um património de Cabo Verde, e nós somos uma banda portuguesa que pegou nisso como quase um símbolo de uma música de festa e de dança da lusofonia, mas sempre demonstrámos a vontade de fazer também outros ritmos lusófonos e não nos cingirmos ao Funaná. E é um bocado nesse sentido que eu estou a dizer que a nossa missão não é carregar a camisola do Funaná ou a bandeira do Funaná exclusivamente, mas seria mais a da lusofonia e das trocas das viagens entre os ritmos que vão daqui para a África, para a América e voltam para a África e procurar esses caminhos e essas ligações. Partindo por um ponto de partida foi Funaná, mas já procuramos investigar outros ritmos também da lusofonia. Muito bem. Para terminar mesmo, como dizias, o Nha Riqueza já leva um ano e vocês, como mentes criativas, devem estar sempre a pensar no próximo passo. Pergunto-vos, há material novo a ser cozinhado? Podemos esperá-lo daqui a algum tempo? Estão na cozinha. Já estamos a pôr ingredientes e lançámos um tema com o Arapuca Gongon há uns 4 ou 5 meses, não foi? Que já foi ali uma ponte entre o Funaná e o Carimbó, por exemplo. Que é o tipo partilham a mesma clave. Pronto, que é o tipo de viagens que nos interessam cada vez mais. Muito bem, vamos tentar acompanhar essas viagens, obviamente. Muito obrigado por estarem aqui e obrigado. Dançamos-nos mais logo, não é? É isso. Exatamente. Obrigado. Dançamos-nos mais logo. Até logo. Obrigado.